E aí, pessoal, vamos hoje estudar sobre as vozes verbais. Ou seja, o verbo ele tem três vozes. Tem a voz ativa, tem a voz passiva e tem a voz reflexiva. Vou começar pelos exemplos para explicar para vocês sobre como é que devemos classificá-la. Então, na voz ativa, o exemplo que eu vou dar aqui é esse que eu vou mostrar. O garoto quebrou o copo. Então, nós temos aqui uma frase que tem um verbo, ele pratica uma ação, e quem pratica essa ação é o sujeito, ou seja, na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação. Então, o sujeito pratica uma ação, certo? Então, se liga aqui para prestar atenção. Então, o garoto quebrou o copo. Na voz passiva, né, ele vai receber a ação. Então, na frase aqui, ó, o copo foi quebrado pelo garoto. Então aqui nós temos uma voz voz verbal passiva. Por quê? Porque aqui o sujeito ele vai receber a ação. Então na voz passiva o sujeito recebe a ação. Então nós temos aqui essa frase: o copo foi quebrado pelo garoto. Então, o garoto quebrou o copo, voz ativa. Por quê? Porque o sujeito praticou a ação. A voz passiva: o copo foi quebrado pelo garoto, o sujeito vai receber a ação. Então, analisando aqui, ó, a frase ela vem com o verbo ser, mais o outro verbo no particípio. E essa parte aqui, ó, pelo garoto, é chamada de agente da passiva. Agente da passiva. Certo? Só vale esse agente da passiva se o verbo tiver ser, né? E o outro verbo estiver no particípio. Por exemplo, eu ando pela rua. Então aí não é agente da passiva, ok? Mas nessa frase aqui é. Já na reflexiva são as duas coisas ao mesmo tempo. O sujeito pratica ação e o sujeito recebe a ação. O exemplo mais claro é Maria feriu-se. Então, nós temos aqui, ela praticou e recebeu ação ao mesmo tempo. Mas ainda tem algumas coisas, algumas particularidades para estudarmos. Na voz passiva, vou colocar assim, na voz passiva, ela é dividida em duas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, é essa frase que eu coloquei para vocês. Temos o copo foi quebrado pelo garoto. Tem essa formação aqui, pegando a frase anterior, ok? Então aqui o copo, o verbo aqui ser, mais o outro verbo no particípio, e pelo garoto, o agente da passiva. Já na voz passiva sintética, eu tenho o verbo quebrou-se o copo. Então, nós temos aqui o verbo com SE. E esse SE, ele é chamado de partícula apassivadora.
E esse SE é chamado de partícula apassivadora. Ok? Então, quando eu puder transformar essa frase na passiva analítica, esse SE é chamado de partícula passivadora. E esta frase está na passiva sintética. Vou dar um exemplo aqui, que a gente vai fazer mais um pouquinho. Eu digo assim: o aluno fez o exercício. Essa frase aqui, ela está na voz ativa, que tem uma ação aí, né? O sujeito praticando a ação. Eu posso transformar ela na voz passiva. É só na passiva analítica e na passiva sintética. Então, o que estava atrás eu vou colocar para frente, e o que estava na frente do sujeito eu vou colocar para trás. Então, o exercício foi feito pelo aluno. Então, essa frase aqui está na voz passiva. Passiva analítica, né? Como eu ensinei aqui em cima. E se eu digo assim, fez o exercício, eu tenho aqui uma passiva sintética. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, que eu posso ajudar.